Olá, pessoal, seguidores da página Maria Eunice Souza, Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza e nós vamos conversar agora sobre a lua cheia em Sagitário, que aconteceu nesta terça-feira, às 11h20 da manhã, no horário de Brasília. Eu fiz um vídeo ao vivo mais cedo, durante a tarde, na terça-feira, através do meu canal do Instagram. Mas, como eu não sou exatamente uma pessoa tecnológica, eu esqueci de linkar a minha conta do Instagram com a minha conta aqui no Facebook. Então, muitas pessoas acabaram não vendo esse vídeo e outras pessoas também comentaram que elas não querem ter mais uma conta em mais uma rede social. Então, em função disso, eu estou gravando esse vídeo aqui para que todos possam ter acesso a essa análise de lua cheia. Bom, e vamos então falar dessa lua cheia. O que que ela nos diz? O que que ela nos conta desse momento presente? E o que que vai ser? O que que ela nos diz sobre as próximas 2 semanas, que são o final do ciclo, né? Bom, em primeiro lugar, lembramos do que trata a polaridade Gêmeos-Sagitário. Gêmeos-Sagitário é uma polaridade que fala de conhecimento, é uma polaridade que é muito mental, ela tem muito a ver com pensamentos, com racionalidade versus crenças versus intuição. Então eu digo sempre que é fatos versus expectativas, intuições, mente racional versus mente intuitiva, conhecimento versus sabedoria. E por aí vai. O fato é que esse eixo de signos Gêmeo-Sagitário, como eu já disse, é um eixo que trata muito da mente, seja ela a mente inferior, que é Gêmeos, inferior não no sentido de negativo ou de menos, mas no sentido de ser a mente que nós utilizamos para as coisas práticas do dia a dia, para as coisas funcionais, para nós conseguirmos existir no mundo. Já a mente superior, associada a Sagitário, é a mente que nós utilizamos para nos abstrair, para filosofar, para nos expandir, para nos elevar acima dos fatos cotidianos, acima da realidade, acima dessa mente funcional e inferior. Então, algumas palavras a respeito desse eixo para a gente lembrar do que ele trata. E agora, olhando especificamente os aspectos que essa lua faz, os aspectos que a gente percebe nesse mapa, a lua está se afastando de um trígono ao asteroide Quiron, que está em Áries. A lua também faz um sextil separativo a Marte, que está em Aquário. Esse sextil é bastante amplo, né? O aspecto a Quiron fala da possibilidade de cura. Quiron também é um mito associado a Sagitário e vem trabalhar tanto a questão da cura quanto a questão de atribuir significado às experiências que nos acontecem, mesmo aquelas mais dolorosas. O sextil a Marte fala de nós sermos capazes de colocar os nossos desejos, os nossos projetos de futuro em execução. E essa lua também faz ainda um aspecto, uma quadratura a Netuno. Essa quadratura é aplicativa. Os dois aspectos anteriores, a Marte e a Quiron, são separativos, quer dizer, eles já aconteceram. O aspecto a Netuno ainda vai acontecer, é aplicativo. Então, tanto Lua quanto Sol estão fazendo quadratura a Netuno, de forma que Netuno se torna o ponto focal de uma configuração T-square, uma configuração cruz T, mutável. Bom, isso indica que Netuno se torna muito importante nessa alunação. Voltando à lua cheia propriamente dita, a Sagitário, além de ser um signo associado ao conhecimento, como já dissemos no início, também é um signo de otimismo, de confiança, de alto astral, de festa, né? De abundância, de boa sorte, de prosperidade.
Tudo isso e muito mais, e é ótimo. Agora, Sagitário também é um signo de exagero, é um signo também de excessos, de falta de proporção. É... E quando se trata de uma lua cheia, isso fica potencializado, porque a lua cheia já é um período em que as energias estão intensificadas, em que as energias já estão exageradas, a gente já sai um pouco da casinha, vamos dizer assim, tudo é muito dramático, tudo é muito crítico, certo? Então, ocorrendo em Sagitário, as coisas ficam ainda mais afloradas, né? As emoções ficam ainda mais dramatizadas e exageradas. Então, o primeiro cuidado que nós precisamos ter é com esse exagero, com esse excesso, seja emocional, seja em termos de atitudes. Isso é uma das coisas que nós precisamos cuidar. A outra coisa é esse aspecto que a Lua e o Sol fazem a Netuno trazem uma qualidade muito ilusória, de muito, talvez de engodo, talvez de muita confusão, de uma falta de clareza a respeito daquilo que nós estamos fazendo. E isso requer um cuidado quando nós tratamos de qualquer coisa com que estamos envolvidos. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre Netuno um pouco mais adiante, porque eu também gostaria de mencionar que essa a lua cheia sempre é a culminação do ciclo. Ela é o ponto alto do ciclo lunar. E essa lunação, esse ciclo que nós estamos vivendo, começou lá em Touro. Foi no dia da lua nova em Touro, que foi no dia 15 de maio. Então, nós estamos vivendo o ciclo de Touro e esse ciclo atinge a sua culminação agora nessa lua cheia de Sagitário. Então, lembrando dessa lua nova que aconteceu no dia 15, Touro é um signo concreto, é um signo de coisas palpáveis, é um signo que busca segurança, estabilidade, que não gosta muito de mudar, ele tende a ser conservador e ele gosta de pensar nas coisas práticas e também no aqui e no agora. Já Sagitário, que é o signo onde a lua se torna cheia, é um signo de futuro, de possibilidades, é um signo do espírito. Se Touro é o signo da matéria, Sagitário é o signo do espírito, de intuições. Ele não está preocupado assim com coisas concretas, com coisas palpáveis, porque Sagitário é a respeito das possibilidades de futuro, das muitas possibilidades que podem se abrir à nossa frente. Então, quando a gente tem essa lua cheia acontecendo em Touro, desculpe, quando a gente tem essa lua cheia acontecendo em Sagitário, dentro de um ciclo que começou em Touro, então nós somos convidados a sair um pouco dessa concretude do palpável e nos projetarmos no futuro e olharmos para além dessa realidade concreta e vermos para onde é que estamos indo, que futuro é que nós estamos criando para nós. Então, é um momento de também ter fé e não apenas esperar e ver para crer. A gente precisa apostar, a gente precisa também ter fé. Claro, com pés no chão. Claro, sem viajar na maionese, sem exagerar, sem nos deixar levar por fantasias completamente irreais, completamente ilusórias. Mas sim, precisamos ter uma fé, ter um otimismo para além dessa necessidade de ver para crer. Outra coisa que eu gostaria de mencionar nessa lua cheia, que nós não podemos deixar de falar do contexto atual que nós temos no Brasil. Sabemos que temos uma greve da categoria dos caminhoneiros, uma paralisação geral no Brasil inteiro. E eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa bastante interessante. Quando é que essa greve começou, né? Os
Sol ingressou no signo de Gêmeos no dia 20 de maio, depois das 23 horas, já quase no dia 21. E essa greve dos caminhoneiros começou exatamente no dia 21, no dia seguinte. Então, eu vou lembrar de novo algumas das atribuições de Gêmeos, algumas das características de Gêmeos. Então, Gêmeos é o signo do comércio, é o signo das viagens, das estradas, dos transportes, é o signo das entregas, é o signo dos mensageiros, desde o carteiro que leva a sua correspondência ao office boy, que leva encomendas maiores, e também caminhoneiros. Então, caminhoneiros são pessoas que geralmente têm um Mercúrio muito forte no seu mapa, ou têm o signo de Gêmeos talvez destacado no seu mapa, porque existe essa qualidade, essa característica de ser um mensageiro, de levar alguma coisa de um lugar para outro, de fazer conexões, de funcionar como intermediário entre o ponto A e o ponto B. Então, Gêmeos trata de tudo isso. Então, o Sol entrou em Gêmeos no dia 20, dia 21 começou essa greve. Ah, mas o Sol entra em Gêmeos todo ano e não tem greve de caminhoneiro todo ano. É claro, isso não aconteceu por causa do Sol entrando em Gêmeos. É óbvio que isso aconteceu devido a toda uma conjuntura, a várias situações que foram se acumulando. É um cenário que foi sendo construído ao longo de muito tempo e que agora simplesmente foi precipitado e coincide com essa entrada do Sol em Gêmeos, que dá esse destaque para essa categoria, como também para outras categorias, né? Não é só o caminhoneiro que é associado ao signo de Gêmeos. Assim, os meios de comunicação, de um modo geral, as profissões ligadas à comunicação, como jornalistas, repórteres, escritores, professores, viajantes, comerciantes, tudo isso também está sob a regência de Gêmeos. Então, no dia 21, começou essa greve dos caminhoneiros. E começou por quê mesmo? Ah, porque o preço dos combustíveis subiu muito. Os caminhoneiros não aguentam mais, como aliás nenhum brasileiro aguenta mais, ser extorquido de várias maneiras, aumentos de preços, impostos e etc. Você já sabe de tudo isso. E uma outra coisa interessante é, essa greve, ela também começa sob um trígono que o Sol faz logo que entra em Gêmeos. O Sol faz um trígono a Marte, que está em Aquário. E quando o Sol faz um trígono a Aquário, e quando o Sol faz um trígono a Marte e a todos os planetas de Marte em diante, significa que ele vai que este planeta vai entrar em retrogradação, ou então que este planeta acabou de voltar da retrogradação. No caso, já sabemos que Marte vai ficar retrógrado a partir do final de junho, de 26 de junho. Então, esse trígono já traz para a gente, é um aspecto positivo, harmonioso? Sim, mas vai acontecer uma retrogradação. Então, isso já nos dá uma pista, um aperitivo para termos uma noção de como vai ser esse período de retrogradação de Marte, que vai de junho a agosto, certo? Bom, voltando à questão da greve dos caminhoneiros. Então, dia 21 começou essa greve, ela se intensificou a partir da quarta-feira e hoje é terça-feira e ainda não sabemos como isso vai se resolver, né? Houve vários altos e baixos nesses últimos dias. O país está parado, está ficando desabastecido e nós temos tanto exemplos de muita solidariedade como exemplos de mesquinharia
diante de nós. Eu me lembro, inclusive, deveria ser engraçado, mas é trágico. Eu me lembro de um meme que eu vi hoje, em que uma pessoa dizia: somente no Brasil isso pode acontecer. Começa-se uma greve para protestar contra o aumento do preço de um produto, e exatamente por causa da paralisação gerada, o cidadão aceita pagar quase o dobro por esse mesmo produto. Olha que ironia, tem alguma coisa muito errada aí, não é? Então, tem uma dificuldade também no nosso entendimento de brasileiros. Outros questionamentos que se fez nas redes sociais foi aquele questionando a nossa solidariedade, de nós irmos ao mercado, nos abastecer até em excesso, olha aí o excesso de Sagitário, talvez sem pensar no vizinho, sem pensar em outras pessoas que talvez também precisariam daquele produto que está acabando. Então, tudo isso coloca em xeque as nossas posturas, as nossas atitudes, a nossa honestidade e os nossos valores como nação também. Então, voltando a Gêmeos e Sagitário e a essa greve. Essa lunação acontece, como eu já disse, em quadratura a Netuno. E é muito interessante nós observarmos que Netuno rege os combustíveis. Netuno rege os óleos, rege os combustíveis fósseis. Então, temos uma lua em Sagitário, que também tem a ver com viagens com longas distâncias, fazendo quadratura a Netuno. O Sol em Gêmeos, que tem a ver com comércio, também com viagens, com mensageiros, também fazendo quadratura a Netuno. Na madrugada do dia 30, foi anunciado recentemente que os petroleiros também vão entrar em greve a partir de quarta-feira, dia 30, por cerca de 72 horas. As coisas tendem a ficar ainda mais caóticas, certo? Na madrugada do dia 30, nós temos a Lua em trânsito, fazendo a quadratura a Netuno exata, certo? Durante a lua cheia, essa quadratura Lua-Netuno está a 8 graus de distância, a Lua se aproximando de Netuno. Na madrugada de quarta, essa quadratura fica exata. Nós temos esse anúncio da paralisação dos petroleiros. O Sol, por outro lado, ele se move a 1 grau por dia aproximadamente. Então, o Sol vai tornar essa quadratura exata a Netuno entre os dias 6 e 7 de junho, na semana que vem. Então, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer, mesmo que essa greve se resolva nos próximos dias, o caos não se resolve tão rápido assim. Então, as próximas semanas, os próximos dias e talvez as próximas semanas, nós ainda vamos ter que lidar com muita confusão, com muitas situações caóticas, com muitas situações não claras e que causam muita confusão. Então, nós precisamos estar muito atentos, precisamos cuidar do nosso entorno para que a gente também não entre nessa ansiedade e nessa energia caótica. Outra coisa importante a respeito desse movimento de greve é que, por progressão é uma técnica astrológica, e nessa técnica a Lua se move 1 grau por mês, então levaria cerca de 8 meses para a Lua fazer o aspecto exato a Netuno do mapa de hoje. 8 meses, isso vai dar aproximadamente final de janeiro do ano que vem. Então, final de janeiro do ano que vem, é possível que algo também aconteça, que tenha algum tipo de link, algum tipo de relação ou associação com o que está acontecendo agora, com essa crise que está acontecendo agora no Brasil. Ah, você quer dizer que isso vai durar até lá? Não, não necessariamente.
mas lá na frente, algum evento, alguma situação ainda vai repercutir a partir do que está ocorrendo agora, em maio de 2018. E também, dentro de todas as mensagens, muitas delas agressivas, que nós recebemos e vemos nas redes sociais, eu vi uma outra mensagem muito interessante por esses dias, que dizia o seguinte, eu não lembro o nome da autora, mas essa mensagem dizia o seguinte: essa crise que nós estamos vivendo atualmente, sem combustível, faltando alguns perecíveis nos mercados, isso é como se fosse um tipo de ensaio, é como se fosse uma prévia para um futuro que não é tão distante assim. Quer dizer, é um ensaio do apocalipse, vamos dizer assim. Por quê? Porque atualmente isso é uma crise pontual que tem a ver com o aumento de combustíveis no Brasil, mas nós sabemos que os combustíveis fósseis são um recurso limitado, assim como é a água, assim como são muitos recursos que no passado nós julgávamos ilimitados. Então, no futuro não muito distante, nós sabemos que é possível que nós vivamos esse cenário não de forma pontual, mas de forma permanente. Então, vale a pena nós utilizarmos essa crise para fazermos uma reflexão sobre a maneira como nós estamos nos relacionando com o nosso planeta, como nós estamos nos relacionando com esses recursos limitados. É um momento de repensarmos o nosso consumismo, a necessidade de comprar sempre mais e mais, a nossa dependência desses combustíveis fósseis, a nossa dependência de outros meios e de outros mecanismos que essa sociedade utiliza para funcionar. Então é hora de nós pensarmos como é que nós podemos simplificar a nossa vida, ao invés de ir atrás de coisas que cruzam o mundo inteiro para chegar até você. Utilize, compre coisas do seu vizinho, do produtor local, do agricultor que mora na área rural da sua cidade e assim sucessivamente. Eu dei apenas um exemplo, mas a gente pode utilizar isso de uma forma bem ampla, né? Podemos, por exemplo, utilizar também os artesãos, comprar coisas que são produzidas perto de você, que além de você valorizar o trabalho local, além de você valorizar a sua comunidade, o impacto disso é muito menor numa escala global. Então essa crise ela vem nos convidar a repensar a nossa relação com os recursos, a nossa relação com o consumo. Então imagine daqui a algum tempo, a briga talvez não seja nem por gasolina, a briga provavelmente vai ser por água. Então como é que vai ser? Nós precisamos começar a pensar a respeito disso. Então, essa reflexão foi muito válida que eu recebi e ela principalmente incitava a uma mudança de hábitos, a uma mudança de práticas, a uma mudança de postura, principalmente. Vale a pena nós pensarmos sobre isso. Mais uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, já estava esquecendo, é o fato de o ciclo que está em vigor, que é este ciclo iniciado em Touro, ele também traz uma coisa muito interessante. No dia 15 de maio, logo depois da lua nova, do início do ciclo, nós tivemos um movimento astrológico importantíssimo acontecendo, que foi a ingressão de Urano no signo de Touro. Depois de ficar desde 2010 no signo de Áries, agora Urano ingressou em Touro, ele ainda retorna a Áries por alguns meses no final do ano, mas ele já está em Touro. E ele vai questionar muito das práticas econômicas vigentes atualmente na economia global. Ele vai mexer muito com a economia, ele vai mexer muito com a produção de alimentos, com os negócios estabelecidos. Então, a gente também precisa levar isso em consideração. E, com certeza, essa greve dos caminhoneiros e a paralisação de outras categorias já tem, sim, já ecoa
esse trânsito de Urano pelo signo de Touro. Então é algo que também precisa ser pontuado aqui e agora. Urano, aliás, vai receber a quadratura de Marte retrógrado durante o mês de julho. Durante toda a retrogradação de Marte, ele vai estar em quadratura a Urano. Por isso que essa retrogradação também vai ser mais tensa, vai ser mais intensa e vai exigir de nós muita paciência e muita tolerância. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir eu dizer Marte retrógrado, paciência e tolerância, mas isso realmente precisa virar um mantra para nós durante períodos de retrogradação de Marte, porque os estupins realmente ficam inexistentes. Então, a tendência é as coisas explodirem muito. Voltando ainda a falar da lua cheia, essa lua que atingiu seu apogeu a 8 e 10 de Sagitário, esse grau traz uma imagem também muito bonita, muito bacana, que é o símbolo sabiano. Então, o símbolo sabiano para o grau 9 de Sagitário, na verdade 8 e 10, né? É 9 tecnicamente. Então, a imagem, o símbolo sabiano desse grau traz a imagem de uma mãe que leva o seu filho pequeno a subir numa escada. Então, o Danny Rudyard, que é um astrólogo americano já falecido e que era um estudioso dos símbolos sabianos, primeira coisa que ele nos lembra a respeito desse símbolo é: a escada não é uma coisa natural. Então, quando uma criança está aprendendo a andar, esse processo de caminhar é natural para o ser humano, é natural para qualquer espécie animal. Você aprende a caminhar, é um movimento natural. Aprender a subir uma escada não é, porque a escada é uma invenção humana e ela está ligada necessariamente ao processo civilizatório. É um artifício que nós utilizamos para nos elevarmos. Então, isso também está ligado à questão cultural. E o que vem nos dizer, qual é a análise que esse símbolo vem nos propor? É que quando você vê uma mãe ensinando uma criança a subir uma escada, para que ela suba de maneira segura, para que ela não se machuque, para que ela não machuque ninguém também no processo. Então você vê uma geração ensinando a outra geração como fazer algo da maneira certa, ensinando uma nova habilidade, uma nova competência. Então esse símbolo vem nos lembrar que é função das gerações anteriores passarem para as gerações mais novas o conhecimento, as habilidades, as competências que são necessárias para nós funcionarmos adequadamente, saudavelmente no mundo. A questão é que para você passar isso de forma efetiva, para você ensinar isso de forma efetiva e eficaz, você precisa ensinar através do exemplo, porque a gente aprende olhando, a gente aprende observando, a gente aprende com o exemplo. Não adianta falar se você não faz. Você pode dizer uma coisa, mas quando você faz outra, o seu filho vai imitar a sua atitude e não a sua fala necessariamente. Então, esse símbolo vem nos lembrar da importância do exemplo, da importância de nós funcionarmos como guias, como orientadores para as novas gerações. E também de nos projetarmos no futuro. A escada, ela tanto pode subir quanto ela pode descer. Mas nesse caso, a mãe ensina a criança a subir a escada, a galgar novos degraus, passo a passo, degrau por degrau. É um processo gradativo que também precisa ser respeitado. Então, o Rudyard diz que esse símbolo nos fala do aprendizado desse processo, né, de adquirir novas habilidades, seguindo o exemplo de mais velhos.
E isso nos leva de novo a essa questão atual, de nos conectarmos também com o futuro, de passarmos para as novas gerações uma atitude mais responsável, porque eles estão aprendendo com o exemplo, eles não estão aprendendo com o discurso. Então é muito importante nos conscientizarmos nessa lua cheia de qual é o futuro que nós estamos criando. Sagitário é um signo de futuro. É um signo que nos convida a nos projetar lá na frente, a olhar quais são as possibilidades que temos diante de nós. E no momento, essas possibilidades são bem tenebrosas, né? Se nós olharmos o contexto imediato, né? Gêmeos nos coloca esse contexto imediato, o aqui e o agora, o factual, o detalhe. Sagitário pede que a gente vá além desse factual, além desse detalhe do aqui e do agora, e que nos projetemos nesse futuro e que signifiquemos esses fatos de hoje para que a gente possa ter um futuro mais auspicioso. Se a gente não está gostando do factual de agora, do aqui e do agora, então nós temos a responsabilidade de modificar as nossas atitudes aqui e agora para que esse futuro possa ser também modificado, para que esse futuro possa ser mais auspicioso e menos sombrio do que a realidade presente que nós estamos vivendo. Será que a gente dá conta de fazer isso? Então o convite é esse. Projete-se no futuro, olhe para frente, veja quais são as possibilidades que nós temos diante de nós. Assumamos as nossas responsabilidades, ao invés de ficar esperando que o mundo venha e caia na nossa cabeça, né? E depois a gente vai bancar a vítima. Com esse Netuno forte aí, esse complexo da vítima também está muito forte, muito ativado, e nós precisamos ficar atentos a isso, certo? Então, as próximas 2 semanas são semanas que nós precisamos ficar atento com a propensão aos exageros, ao auto-engano, às ilusões, aos escândalos, às histórias mal contadas, às cortinas de fumaça. E há uma propensão ainda grande de situações caóticas, de situações bastante confusas, portanto, a gente precisa estar vigilantes. Especialmente vigilantes a respeito daquilo que nós projetamos para o nosso futuro, também das vibrações que nós emanamos. Então, vamos também ter cautela com a agressividade, com aquilo com que nos envolvemos nas redes sociais, certo? Eu agradeço a sua companhia até aqui, agradeço você me ouvir. Eu espero que esta análise tenha sido útil e que traga alguma luz para todos. Desejo a melhor sorte do mundo para o movimento dos caminhoneiros. Afinal de contas, é uma briga de todos os brasileiros, porque todos estamos revoltados com várias coisas que estão acontecendo nesse país e só vamos ter cuidado para não irmos para os extremos, né? Para mantermos o nosso senso de integridade, para termos clareza de pelo que é que nós estamos brigando, porque senão, lá na frente, a gente ainda vai alegar que foi enganado, que foi ludibriado. E a gente não é mais tão inocente assim, certo? Não podemos ficar reclamando, pondo a culpa de tudo nos políticos. Os políticos somos nós. Eles representam o povo no que ele tem de melhor e de pior. Então, vamos nos responsabilizar pela nossa parte também, se nós queremos mudar este país, se nós queremos mudar a nossa história. Muito obrigada a você que esteve comigo até aqui. Eu desejo um ótimo período dessas próximas 2 semanas e desejo que essas coisas melhorem o quanto antes e que essas negociações sejam alcançadas. Muito obrigada e uma ótima lua cheia para você, aonde você estiver.